nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Um dos poemas trabalhados no livro é o Ijuca-Pirama, de Gonçalves Dias, um poema muito trabalhado no ensino médio como um exemplo de produção romântica. Conhecer o romantismo, saber quais eram as ideias da época, saber da parceria de Dom Pedro com alguns artistas para a construção de uma imagem de Brasil, para a construção de um herói nacional, e saber que a inspiração para esse herói foi encontrada na Idade Média, e tudo isso contribui muito para compreender o poema e entender o que está acontecendo com aquele jovem que está prestes a morrer ali no poema Ijuca-Pirama. No entanto, nós nos autorizamos a ler o poema pensando outras coisas, assim, a mobilizar todo esse conhecimento sobre romantismo que a gente tinha, que é muito importante, mas olhar, sentir um pouco mais o que aquele poema estava dizendo para nós, qual é a porta de entrada que ele nos convidava a abrir para a exploração. E a porta de entrada escolhida foi o ritmo. Só para lembrar, né, como é que esse é um poema muito narrativo, longo, conta a história de um jovem que foi de um jovem que foi aprisionado por uma tribo inimiga, um jovem indígena que foi aprisionado pelos inimigos e que seria oferecido em sacrifício. A cerimônia do sacrifício implica oferecer aos deuses um jovem valente, guerreiro, um guerreiro corajoso, e não um covarde ou uma pessoa com poucas virtudes, que poderia magoar os deuses, né? Não agradaria como oferenda. Ele estava, então, prestes a ser oferecido em sacrifício, e no momento em que é dada a ele a oportunidade de falar alguma coisa ali, que seriam suas últimas palavras, ele pede para viver, e ele chora, se emociona, implora pela vida, não porque ele tem medo de morrer, ele ressalta que não é covardia ou medo de morrer, mas ele tem um pai cego, que está fragilizado sozinho, e ele precisa estar junto com o pai, precisa proteger o pai. E aí ele diz o seguinte: assim que meu pai não estiver mais aqui, não precisar mais de mim, eu volto e me ofereço ao sacrifício. Esse é meu compromisso, mas neste momento eu preciso viver. Esse momento em que o indígena fala e faz esse apelo é o canto 4 do poema, que é o canto mais famoso, mais trabalhado nos livros didáticos, nos livros em geral, e também o que nós escolhemos para analisar. O que a gente fez ali foi olhar para o ritmo do poema e pensar em como aquele ritmo ressoa a situação vivida ali, o momento o festim, prévio ao sacrifício, os tambores todos que estavam tocando, a festa, as danças que estavam acontecendo, o ritual todo se concretizando, o som daquele momento, e também ressoa o mundo interno do eu lírico que se pronuncia e que está desesperado pedindo para viver. Então, são duas forças ali latentes, não é? O externo, que é o mundo, o momento do festim e os tambores, e a pulsação interna do jovem desesperado por viver. E a gente foi olhando como aquele ritmo, aqueles versos de 5 sílabas, curtos, como de alguém que está perdendo fôlego e que está desesperado, né? Os versos curtos e muito ritmados, contribuem para essa sensação, para a gente sentir o desespero do jovem, para a gente se colocar ali no lugar dele e pensar no que ele está sofrendo. E aí a gente foi olhando minuciosamente como é que o ritmo vai sendo construído. Então a gente foi ver o tamanho do verso, a medida do verso, onde está a sílaba tônica de cada verso. Fomos então percebendo que existe uma regularidade na posição dessa sílaba tônica, ela está sempre nas mesmas posições, a segunda e a quinta, e aquilo vai dando um ritmo
constante como um tambor, meu canto de morte, guerreiros ouvi, aquilo a gente vai lendo como se fosse a falta de fôlego do rapaz, ou como se fossem os tambores. E vai ou como se fosse a própria aflição dele, né? A própria aflição pulsando. Sobre a sofá, sofrido, nosso canto de morte, guerreiros ouvi. E aí a gente vai vendo que ele vai pedindo para não morrer, e quando ele termina de fazer aquele apelo, que é o canto 4, o verso seguinte é como se fosse a voz do líder da cerimônia dizendo: soltai-o. E aí dá aquele alívio. E o verso seguinte é um verso de 10 sílabas. É como se toda aquela tensão que está contida ali, o interlocutor diz soltai-o, e o verso se solta em 10 sílabas. E aí o que o líder diz, o líder da tribo que o aprisionou diz, é que ele não vai ser um bom, não vai valer a pena mesmo sacrificar, porque ele chorou na presença da morte, e se ele chora, ele não tem o valor. Não tem as qualidades do herói. As qualidades do herói. E aí ele vai atrás de provar o seu valor. Então, veja, essa ideia da construção do herói, desse momento da aflição, de pedir para viver, do ser solto e poder refazer essa história, tudo isso ganha muito mais vida e fascínio se a gente consegue desfrutar do ritmo do poema, olhar para isso, entender a construção e apreciar o trabalho com a linguagem que é feito para que o poema cante para nós a aflição do eu lírico. Depois, quando a gente ouve a canção e ouve Péricles cantando e o ritmo que ele escolheu e os instrumentos que ele escolheu para ecoarem ali aquela aflição, é mais uma possibilidade de contemplação, não é? Então, o que eu gostaria de ressaltar é que entender o herói romântico dentro dessa perspectiva que a história da literatura traz é importante, faz parte da nossa formação e é um conhecimento que não pode nunca ser desprezado. Mas a gente pode ir além e encontrar novas formas de explorar o poema e trazer e encontrar ali outras fontes de deslumbramento, além daquelas que a história da literatura oferece. Eu queria comentar que essa sua fala, Aline, ela reforça uma ideia muito importante. A ideia que nós sabemos que na poesia, forma é conteúdo, né? Por que a forma é um conteúdo? Porque não é estudar a forma pela forma, não é só para saber o que é metrificação, não, é como é que esse poema tão justamente alinhado, né, construído de uma maneira tão combinada, os versos, os tons, como é que isso gera um sentido para o leitor? Isso reforça um sentido do texto. Ele não é metrificado só porque era uma regra. Ele é metrificado porque ele quer dar o tom da tensão, do conflito vivido internamente pelo herói ali. Então, eu acho que entrar pela forma, nesse caso do Pirama, é bom porque ensina pra gente que não é a forma pela forma. É a forma porque a forma provoca em mim uma sensação, um sentido sobre o conteúdo do texto. A ideia que está no texto. É muito interessante isso, saber que são versos de 5 sílabas, saber da regularidade da posição da sílaba tônica, saber como é a rima, o esquema de rimas, tudo isso é muito gostoso, é muito bom. Se a gente puder colocar tudo isso a serviço de pensar assim, como esse ritmo me impacta? O que isso aqui, essa construção tão primorosa, ressoa como em mim? E o que me faz sentir por esse eu lírico clamando pela vida? Não é? Exatamente. Mobilizar o conhecimento para que a experiência estética, para que a fruição aconteça de forma ainda mais proveitosa, mais prazerosa.
E não dá para a gente esquecer, né, ele no encantamento, na paixão que a gente se desenvolveu por esse poema, né? Assim, é um poema longo, todo o poema ele é muito longo, e a gente queria parar tudo só para ficar lendo mais do poema. A gente queria saber o que ia acontecer, como é que esse pai reagia frente a essa fala do filho, né? Pede a vida frente à morte. Tu choraste, meu filho não é. O pai não reconhece aquilo como um ato de bravura, ele precisa continuar buscando esse reconhecimento como herói, custa ainda, não é nessa hora, é muito depois. O filho pede pelo pai e o próprio pai o rejeita, né? É muito legal, é muito, muito interessante, vale muito a pena ler até o fim o poema e descobrir qual é o desfecho, né? Muito legal. Meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome quebrando, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que